Olá, meus queridos, vamos agora para a última aula desse bimestre. A gente vai fazer uma revisão, lembrando que já foi visto as aulas de regra de 3 simples e compostas na terça-feira, nas nossas aulas online, e agora uma gravação para vocês, revisarem na hora que vocês precisarem. Então, a gente vai ver regra de 3 simples, continuamos no capítulo simples e composta, A gente vai ver a primeira parte simples e depois a gente vai ver a parte da composta. E o capítulo continua sendo o capítulo 13. Vamos lá. Regra de 3 simples. Como vocês já estudaram, é um processo prático, método prático, para resolver situações, problemas em que há grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Lembrando que eu já revisei isso tudo com vocês. Conhecendo alguns valores da proporção, precisamos descobrir um valor faltante e a regra de 3 simples faz isso. Lembrando que a regra de 3 simples trabalha com 2 grandezas, como eu falei para vocês, e a composta trabalha com 3 ou mais grandezas. O método prático para a gente resolver questões com a regra de 3. Então, primeiro passo, a gente identificar as grandezas que vai ser aplicadas no nosso problemazinhos, que são identificados nos nossos problemazinhos. Deixando bem claro que eu já falei para vocês que as grandezas é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Depois que verificar quais são as grandezas, a gente verifica se elas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois arma a equaçãozinha. Pode ser a equação, como vocês já viram, do primeiro grau. Vamos para os exemplos. São vários exemplos que eu estou colocando aqui envolvendo regra de 3 simples. Então, olha só, pessoal. Cláudio comprou 7 kg de peixe por R$ 139,30, quanto ele pagaria por 9 kg do mesmo peixe. Então, eu coloquei aqui, pessoal, primeiro, eu coloco as grandezas, que é aquilo que pode ser contado ou medido. Eu tenho quilo de peixe e eu tenho preço. Aí eu coloquei, Cláudio comprou 7 kg de peixe. Então, aqui, 7 kg de peixe que custou R$ 139,30. Aí, 9 kg do mesmo peixe custaria quanto? Custaria X. Depois que eu coloquei as grandezas e os valores no seu devido local, eu fui verificar se elas são diretamente ou inversamente. Vocês lembram qual foi o processo que eu expliquei? Eu coloco uma setinha, tanto faz se eu colocar para baixo ou para cima, e eu vou fazer a comparação. Então, vamos lá. Se 7 kg de peixe custa R$ 139,30, 9 kg de peixe, observa que eu aumentei a quantidade de peixes, vai custar mais ou menos. Aí você observa que a setinha saiu do maior para o menor, do maior para o menor. Por isso que essas grandezas são diretamente proporcionais. Lembrando, quando elas ficarem as duas para cima ou as duas para baixo, diretamente proporcionais. A gente resolve do jeito que ela está, a gente arma do jeito que ela está. Se ficar uma para baixo e outra para cima ou vice-versa, uma para cima e outra para baixo, elas são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Ficou 7 sobre 9, 7 sobre 9, igual a 139 sobre x, fazendo o meio pelos extremos, que é aquela regrinha da proporção, vocês já estudaram muito com isso, vai ficar 7x igual a esse valor vezes 9. Dividindo 1.253,70 por 7, vai ser exatamente R$ 179,10. Então, portanto, Cláudio pagaria R$ 179,10 do peixe. Então, o primeiro exemplo foi esse. Vamos para o segundo exemplo agora. 7 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho levam 56 dias para concluir certa obra. Com apenas 4 desses pedreiros, em quanto tempo essas obras seriam concluídas? Então, primeira coisa, eu coloquei as grandezas, que eu posso contar os pedreiros e os dias. Coloquei os valores dessas grandezas no seu devido local. Vocês observam que aqui eu fiz a comparação, vamos lá. Se 7 pedreiros gastariam 56 dias, se eu tiver apenas 4 pedreiros, eu vou gastar mais. Olha o que aconteceu, pessoal. A setinha saiu do menor para o maior, do menor, e vai ser mais dias porque vai ter menos pedreiros. Aí vocês observam que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando eu for armar, eu aconselho a vocês, a grandeza que tiver x, a gente coloca no primeiro membro. Aí vocês observam que eu permaneci do jeito que ela está, 56 sobre x. E a segunda é 7 sobre 4, coloquei 4 sobre 7, tive que inverter. Fazendo o meio pelos extremos, 4 vezes x dá 4x, 56 vezes 7 dá 392,
O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então seriam necessários 98 dias, não é isso? Então, portanto, com apenas 4 pedreiros, a obra seria concluída em 98 dias. Próximo. Uma máquina rotula 600 garrafas em 3 horas. Quantas horas essa máquina levará para rotular 5.000 garrafas? Deixando bem claro que todas essas questões, elas estão no livro de vocês, são questões do livro, e qualquer coisa, quando você assistir essa aula, já pode resolver as questões do livro, não é só passar para o livro. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, as grandezas, garrafas e horas. Coloquei que 600 garrafas são rotuladas em 3 horas, 5.000 garrafas são rotuladas em quanto tempo? Eu não sei, chamei de X. Aí depois que eu coloquei as grandezas, eu fui verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui eu coloquei uma setinha para cima e fui analisar. Se 600 eu gastei 3 horas, 5.000 eu gastaria mais tempo. Aí você observa que a setinha saiu do maior em direção ao menor. Do maior em direção ao menor. Conclusão, nós temos duas grandezas inversamente, diretamente proporcionais. Como é que a gente arma? Falei para vocês agora há pouco que a grandeza que tem x, geralmente a gente coloca no primeiro membro, né? Aqui, como é simples, tanto faz colocar no primeiro ou no segundo membro. Então vamos lá. Não precisei inverter, vocês estão observando aqui. Se você entende, eu já poderia cortar 2 zeros com 2 zeros aqui, ficaria 6 vezes x, 6x, e 50 vezes 3, 150. Colocaria o x, 150 dividido por 6, porque o 6 está multiplicando, eu passo dividindo, vai ficar igual a 25. Então significa o seguinte, logo a máquina levará 25 horas para rotular 500 garrafas. Próximo exemplo. Um operário ganha R$ 576 em 12 dias. Então, olha só, pessoal, quais são as grandezas? Os reais já são grandezas que eu posso contar e os dias também eu posso contar. Ao contar uma dia chamada de grandeza, dia de trabalho. Quanto esse mesmo operário receberá em 25 dias de trabalho? Então, coloquei as grandezas, reais e dias, coloquei o valor 576 para 12 dias, correspondente a 12 dias, quanto ele ganha correspondente a 25 dias. Aí eu coloquei a setinha na grandeza onde tem x e fui fazer a comparação. Se em 12 dias o cara ganhou R$ 576 reais, em 25 dias ele vai ganhar mais do que 576. Então vocês observam que a setinha saiu do número maior para o menor e eu faria a mesma coisa, do maior para o menor. Conclusão, essas duas grandezas também são diretamente proporcionais. Armando, não precisa inverter nenhuma delas, 576 sobre x, 12 sobre 25. Fazendo o meio pelos extremos, 12x igual a 14.400, multiplicando, o x fica sozinho, 14.400 dividido por 12, e o x vai ser igual a 1.200. Vamos lá ao próximo. Próximo exemplo também de regra de 3 simples, pessoal. Completamente aberta, 2 torneiras, então já sei que 2 torneiras eu posso contar, lembrando, tudo que eu posso contar, um medida chamado de grandeza, não é isso? Então vamos colocar torneiras e um tanque em 75 minutos. Vamos lá, pessoal, 2 torneiras gastariam 75 minutos. 5 torneiras, mais torneiras, lógico que vai gastar menos tempo. Aí observa o que é que eu fiz. Onde tem a grandeza com a incógnita, eu coloco a setinha ou para baixo ou para cima. Quem decide é você. Eu coloquei para baixo. Aí, conclusão. Se 2 torneiras gastaram 75 minutos, mais torneiras derramando água vai gastar menos tempo. Então, a setinha saiu do maior para o menor. Do maior para o menor. Conclusão. As setinhas ficaram uma para cima e outra para baixo e elas são inversamente proporcionais. O que é que eu vou fazer agora? Vocês decidem o que é que vai ser invertida. Eu repeti a primeira, está aqui, ó, 75 sobre x, e essa eu tive que inverter, né, para poder resolver. Aí, eu fazendo o meio pelos extremos, 5x, 75 vezes 2, 150, dividindo, o 5 que está multiplicando passa dividindo, x vai ser igual a 150 dividido, aqui é igual, 150 dividido por 5, x igual a 30 minutos. Agora a gente vai começar a ver a regra de 3 composta, né? Essa regra de 3 composta precisa um pouquinho mais cuidado. Então, vamos lá. Em situações, problemas em que há mais de 2 grandezas,
como eu falei no início dessa aula, com duas grandezas chamadas regra de 3 simples e com mais de duas grandezas, regra de 3 composta. Direto ou inversamente proporcionais, como as estudadas anteriormente, viram agora, são chamadas de regra de 3 compostas. Mais de duas grandezas, regra de 3 compostas. E agora eu vou explicar para vocês como se resolve as regras de 3 compostas. É um pouquinho mais difícil que a regra de 3 simples, vamos ter um pouquinho mais cuidado. Eu coloquei agora esses exemplos aqui, pessoal, vamos lá. Uma empresa fornece refeições aos seus 45 funcionários. Então já sei que 45 funcionários, os funcionários representam uma grandeza, coloquei aqui, pessoal, a palavra funcionários. Já tenho gastando, e tem os gastos, grandeza, que eu poderia contar os gastos, e os dias, são 3 grandezas que eu tenho nessa questão. E eu vou colocar os valores de cada grandeza no seu devido local. Então vamos lá, 45 funcionários, gastou 16.200 durante 100 dias. A questão está perguntando quanto vai gastar, olha aí, ó, quanto a empresa gastaria, eu não sei, em gasto eu coloquei X, para fornecer refeições a 60 funcionários, está aqui 60, durante 30 dias. O que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou colocar, a dica que eu vou dar para vocês, na grandeza onde tiver X, coloca a setinha. E agora vocês vão comparar de duas em duas. Sempre a grandeza que tem a setinha com as demais. Sempre de duas em duas. Vamos lá. Então, vamos supor que eu não tenho os dias. Vamos lá. 45 funcionários gastaram 16.200. Se eu tivesse mais funcionários, eu gastaria mais ou menos? Eu vou gastar mais. Observa aqui. Como eu botei a setinha para baixo, ficaria do menor para o número maior. Observa também, do menor para o maior. Comparei essa com essa. Agora vou comparar essa com essa. Lembrando que eu já tinha setinha, viu? Se em 100 dias eu gastei 16.200, em menos tempo eu vou gastar menos também. Então vocês observam que esse valor vai ser menos que esse. Então do maior para o menor, do maior para o menor. Depois que eu comparo as grandezas, eu verifico se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que é que a gente vai fazer? A gente vai armar. E agora é que vocês vão fazer exatamente o que eu pedi, pessoal. A grandeza onde tiver X, ela fica isolada, ela fica sozinha no primeiro membro. Observa, não precisa inverter porque todas são diretamente. Não inverte nenhuma. Então, sozinha no primeiro membro. E as outras grandezas, elas ficam no segundo membro sendo multiplicadas. Então, vocês observam aqui, ó, 45 sobre 60, 100 sobre 30. Fica a seu critério se você quiser simplificar logo. Então, por exemplo, eu simplifiquei 45 por 15, sobrou 3, o 60 também por 15, sobrou 4. Cortei esse 0 com esse 0, ficou 3 sobre 10. Aqui eu fiz o seguinte, pessoal, x, lembra como é que eu faço, pessoal? Numerador com numerador, denominador com denominador, 3 vezes 10 dá 30, 30 vezes x daria 30x. Vocês também poderiam simplificar esse por esse, se você quiser, ó, como eu fiz aqui, ó. Cortei esse 3 com esse 3, sobrou 10 e 4. Então, x vezes 10, 10x, e 16.200 vezes 4 dá 64.800. 64.800 dividido por esse 10 vai ficar igual a 6.480. Então, a empresa vai gastar durante 30 dias com 60 funcionários, 6.480. Vamos para a próxima regra de 3 composta, o próximo exemplo. Vamos ver como é que vai aparecer aqui. O próximo exemplo também é uma regra de 3 composta em 6 dias, uma grandeza. 8 marceneiros, segunda grandeza. 40 caixas, a próxima grandeza. O que é que eu coloquei agora? Cada valor embaixo da sua grandeza. Então, 6 dias, 8 marceneiros fazem 40 caixas. Em 14 dias, ou seja, quantos marceneiros vão fazer 70 caixas em 14 dias? Está aqui as grandezas, cada um no seu local. A parte mais chata é essa daqui, pessoal. Se vocês não entenderem se vai ser diretamente ou inversamente proporcional, vocês podem perder a questão. Então vamos lá. Sempre na grandeza onde tiver o x, que é incógnita, bota a setinha. Ou para baixo ou para cima, fica a seu critério. Coloquei para baixo. Compara agora de duas em duas. Então eu tiro a palavra caixa da nossa brincadeira e vou trabalhar só com essas duas. Vamos lá. 8 marceneiros fazem um serviço em 6 dias. Para gastar mais dias, eu vou precisar de 8 marceneiros, mais ou menos. Lógico que é menos marceneiros, já que eu vou gastar mais dias, pessoal. Vamos lá, professor, não entendi.
8 marceneiros fazem um serviço em 6 dias. Para eu gastar 14 dias, eu precisaria de menos marceneiros, já que eu vou gastar mais tempo. Então a setinha saiu do 8 e vai para um número que vai ser menor, do maior para o menor, do maior para o menor. Comparei essa com essa, agora vai ser essa com essa. Começando. 8 marceneiros fizeram 40 caixas. Para fazer 70 caixas, eu preciso de mais marceneiros, já que é mais caixas. A setinha saiu do 8 para o número que vai ser maior que 8. Do menor para o maior, do menor para o maior. Conclusão, a única grandeza inversa às demais é essa daqui. Vamos lá. A grandeza que fica com x sozinho no primeiro membro, observa. Aí eu repeti 40 sobre 70, que é diretamente com essa. E essa daqui eu inverti, pessoal. Era 6 sobre 14, 14 sobre 6. Fica a seu critério, se você quiser. Aqui eu cortei o 0 com 0, ficou 4 sobre 7. E aqui eu simplifiquei por 2. 14 por 2, 7. E 6 por 2, 3. Aqui eu cortei o 7 com 7 também. Sobrou apenas 4 em cima, então x vezes 4, 4x. E sobrou 3 embaixo. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por esse 4 vai ser igual a 6. Vamos para a próxima questão. Dezoito máquinas, trabalhando 8 horas por dia, fazem 15 mil metros de tecido em 12 dias. Então, pessoal, já sabe que máquina é grandeza, horas por dia é grandeza, metros é grandeza. Então, essa regra de 3 são 4 grandezas. Vamos lá de novo, pessoal. No lugar de máquina, eu colocaria 18, né? 18 máquinas, trabalhando, tá aqui, horas por dia 8, fazem 15 mil metros, coloquei aqui 15 mil metros, e em dias, coloquei 12 dias. Quantas horas, então, horas, coloquei x, quantas horas, por dia, 20 máquinas, está aqui 20, necessitarão trabalhar para tecer em 16 dias, observa aqui em dias, coloquei 16, 20 mil metros. Primeiro passo, coloquei as grandezas, coloquei os valores em cada local, né? Colocar certinho. E agora vou comparar se é diretamente ou inversamente. Vamos lá. De novo, onde tiver a grandeza com um x, coloca a seta. De novo, coloquei para baixo, mas vocês podem muito bem colocar para cima. Comparo agora de duas em duas. 18 máquinas fizeram serviço em 8 horas por dia. Se eu tivesse mais máquinas, eu gastaria menos tempo, pessoal. Já que eu teria mais máquinas, eu vou gastar menos tempo. Se esse aqui vai ser menor que esse, observa, ó, do maior para o menor, do maior para o menor. Sempre a grandeza que tiver x compara com as demais. Vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, o cara faz 15 metros de tecido. Para fazer 20 mil metros, né, 15 mil metros, para fazer 20 mil metros de tecido, eu tenho que trabalhar mais, já que eu tenho mais tecido para fazer. A setinha saiu do menor para o maior, do menor para o maior. E por último, essa grandeza compara com a última. Trabalhando 8 horas por dia, foi feito um serviço em 12 dias. Para fazer o mesmo serviço em 16 dias, eu vou ter que trabalhar menos, já que eu tenho, né, mais dias para... Então vai ficar do maior para o menor, do maior para o menor. Conclusão, essa e essas são diretas, e essa daqui seriam inversas. Olha o que é que eu fiz aqui. Continuei 8 sobre x, não inverti essa. Simplifiquei os 3 zeros com os 3 zeros, para ficar mais fácil, ficou 15 sobre 20. Aqui eu tive que inverter, pessoal, porque essa aqui é inversa dessa. Então ficou 20 sobre 18 e tive que inverter essa aqui, 16 sobre 12. Vocês têm a opção também de cortar, pessoal, aqui e de simplificar como vocês quiserem. Depois que eu cortei, simplifiquei, por exemplo, esse aqui por 5, por 3, sobrou 5, e esse aqui também por 3, sobrou 6. Esse por 4, sobrou 4, e esse 12 por 4, sobrou 3. Aí eu multiplico, numerador com numerador, 5 vezes 4, 20, e eu faço o x aqui, multiplicando por x, dá 20x. E aqui multiplica, 6 vezes 3, 18, vezes 8, 144. O 20 está multiplicando, passaria dividindo. Então, o x vai ser igual a 7,2 horas, ou 7 horas e 12 minutos, transformando 0,2 horas em minutos. Vamos lá. Em uma fábrica de calçados, 15 operários, na próxima questão, trabalhando 8 horas por diárias, produzem 180 pares de sapatos. Quantos pares de sapatos serão produzidos por 18 operários com 5 horas de trabalho por dia?
Operários eu posso contar ou medir, horas por dia e pares de sapatos. Aí eu coloquei, né, 15 operários, trabalhamos 8 horas por dia, eu produzo 180 pares de sapatos. Aí quantos pares de sapatos, não tem aí, quantos pares de sapatos, serão produzidos em 18 operários, trabalhando 5 horas por dia. Pessoal, colocaria a setinha primeiro aqui, nesse local, e agora eu vou comparar essa com as demais. Vamos lá, essa com essa primeiro. Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu produzo 180 pares de sapato. Se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou produzir menos pares de sapatos. A setinha saiu do 180 para o número que vai ser menor, do maior para o menor, do maior para o menor. Essa outra agora. 15 operários fabricaram 180 pares de sapato. Se eu tivesse 18 operários, eu fabricaria mais ou menos, lógico que é mais, do menor para o maior, do menor para o maior. Armando, eu coloquei 180 sobre x, todas são direto, não precisa inverter nada, 15 sobre 18 vezes 8 sobre 5. Lembrando que a grandeza que tiver x, ela fica sozinha. Eu estou repetindo direto isso aí para você não esquecer. Aqui vocês podem simplificar, pessoal, por 3, por 5. 15 por 5, 3, e aqui 5 por 5 dá 1. Esse 8 por 4 por 2 daria 4, o 18 por 2 daria 9. Fazendo o meio pelos extremos, primeiro eu multipliquei 3 vezes 4, 12, 12 vezes x, né, que é meio pelos extremos, 3 vezes 4, 12, vezes x dá 12x, 9 vezes 1, 9, vezes 180 dá 1620. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo, então o x, que é a quantidade de pares de sapato, seria 135 pares de sapato. E essa outra questão também aqui é uma regra de 3 composta. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Está aqui as grandezas, impressoras, quantidade de panfletos e os minutos. 6 produzem 1000 em 40. Quanto tempo 3 impressoras vão produzir 2000 panfletos? Mesmo procedimento, primeiro começa na grandeza onde tiver a letra, a setinha, escolha se é para baixo ou para cima e eu vou fazer a comparação. 100 panfletos são produzidos em 40 minutos. Para eu produzir, 1000, né? 2000 panfletos vai ser mais tempo. Então a setinha saiu do maior para o menor, do maior para o menor. E 6 impressoras produziram uma certa quantidade em 40 minutos. Se eu tivesse menos impressora, eu gastaria mais tempo. Então, do maior para o menor, do maior para o menor. A grandeza onde tiver x no primeiro membro isolada e as outras no segundo membro. Eu teria que inverter essa, porque essa aqui e essa são diretas, inverteria essa. Invertendo vai ficar assim, pessoal. Inverti essa, 6 sobre 3 ficou 3 sobre 6. Corta esses zeros, fica 1 sobre 2 vezes 3 sobre 6. Aqui, se você quiser multiplicar 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 6 dá 12. Fazendo o meio pelos extremos, 3x igual a 12 vezes 40, 480. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E dividindo vai ser igual a 160. Então, a nossa aula hoje foi essa aqui, pessoal. E um abraço para vocês. Vocês façam o restante do exercício e uma boa prova na terça-feira. Tchau, tchau.